mais uma vez, relembrando, para quem não sabe ainda, quem já fez, não precisa fazer de novo, esse QR Code, acessa uma página onde você sugere temas para a FEMICAFé do ano que vem. E vamos para a próxima palestra, estratégias para o controle das diferentes espécies de fitonematóides. Engenheira nematologista agronema, palestrante engenheira agrônoma Andressa Machado. Seja bem-vindo e recebe nosso carinho. Muito obrigado pela sua presença. Boa tarde. Vamos lá agora ver a outra etapa do manejo. Acho que esse filme já facilitou muito minha vida, já explicou bastante algumas coisas mais complexas, mais delicadas. E aqui a gente vai tratar também de resistência genética, mas eu vou primeiro falar sobre os nematóides, quais são os problemas que eles podem causar, que tipo de dano a gente pode esperar, como que a gente vai reconhecer isso no campo, e depois a gente vem, claro, falando sobre resistência, vou pincelar mais algumas coisas, vou falar também de nematicidas, que eu acho que todo mundo está bastante interessado, nematicida químico, nematicida biológico, bastante trabalho que a gente tem feito. Eu também fico lá no Paraná, em Londrina, também sou da agronema, e antes também trabalhava lá no IATAR, HIDR, né, e tenho bastante experiência com café desde a época do meu pós-doutorado, ainda aqui em São Paulo, quando eu estava fazendo pós-doutorado, mais ligado a pratilencos em café, então também tenho essa experiência, o Santino falou corretamente a respeito de pratilencos, mas eu vou tentar conhecer bem esse universo. Então, eu vou falar basicamente desse manejo. Vamos ver se eu vou me dar bem com a... Deu certo. Primeiro, mostrando a distribuição de nematóides, né? A gente fala que o nematóide é um problema, mas como é que eles estão distribuídos? Será que é só aqui em Minas que tem nematóide? Como é que está nos outros estados? Isso é levantamento geral, tá? Aqui está em preto, acima de 75% das amostras que chegam para os laboratórios brasileiros com presença de espécies importantes para a nossa agricultura. E pensando nesse levantamento geral no Brasil, vocês veem que de norte a sul a gente tem nematóide bem distribuído. 97% de frequência de ocorrência, ou seja, de todas as amostras que chegam para os diferentes laboratórios brasileiros, a gente tem 97% de frequência de ocorrência de nematóides. Mas como é que está no café, né? Isso daqui é geral, soja, milho, algodão, HF, cana, café. Como é que está no café? Vocês acham que está melhor ou pior? Ou igual? Aqui específico de café. Separei por estado para a gente entender. Minas está muito parecido com a situação geral do Brasil. 97% mais ou menos de frequência de amostras coletadas em lavouras de café em Minas Gerais, que chegaram para o laboratório, tem nematóide, geralmente meloidógeno. Aqui, basicamente, a gente tem muito exígua, um pouco de paranaenses, vou mostrar fotos bastante preocupantes da região com paranaenses, e muito pouco de incógnita. Aqui, o principal problema realmente é o exígua. São Paulo, um pouquinho menos, né? A distribuição um pouco menor, 65% das amostras com presença de nematóide. São Paulo a gente ainda tem bastante incógnita, naquela época mais posterior, que até o Matiello falou bem do histórico, né? São Paulo era grande produtor, naquela época tinha muito incógnita e esse nematóide permanece. Também alguma coisa de paranaenses, um pouco de exígua, e São Paulo tem a situação de ter pratilencos coffee, pratilencos jaene, em algumas regiões bem específicas. E como é que está lá no Paraná, né? Eu brinco com o pessoal, que eu falo, eu estou lá, eu e o Santino estamos lá, então a gente cavuca melhor as nossas lavouras. Praticamente 100% das amostras que foram coletadas nas lavouras, a gente achou nematóide. Então, no Paraná, realmente, é um problema seríssimo o nematóide. E lá, como o próprio nome diz, né, a gente até estava conversando antes com o Norbert, é uma sacanagem colocar o nome do nematóide do estado, até deprecia o estado, mas realmente foi descrito no Paraná populações extremamente agressivas, que eram tidas como incógnita, foram descritas mais recentemente em 96 como meloidógeno paranaenses, e lá realmente é o principal nematóide, um pouco de incógnita, geralmente misturado com paranaenses,
que vai só complicando o nosso manejo, e nós não encontramos exígua no nosso levantamento. Apesar de ter relato anterior, a gente olhou o trabalho e acha que não era bem assim. Então, exígua aparentemente não é um problema lá, e o único município encontramos Pratilencos coffee, justamente onde nós estamos, mas não fomos nós que levamos. O produtor comprou muda de São Paulo e levou para o Paraná com Pratilencos. Então, essa é mais ou menos o panorama que a gente tem de nematóides hoje no Brasil. E como é que está de perdas, né? A gente consegue quantificar, a gente tem feito alguns levantamentos, a Singenta tem nos ajudado bastante com esses levantamentos, e esse foi feito junto com a Sociedade Brasileira de Nematologia, que hoje eu represento, e a gente verificou que realmente é uma situação de perda bastante acentuada. Na soja, que lá, nematóide sempre é muito problema na soja. Na soja a gente tem que aplicar cada 10 safras, a gente perde uma inteira por conta do nematóide, mas quando a gente vai lá para o café, a situação é pior. A gente perde quase 3 safras a cada 10 anos, ou a cada 10 safras, por conta do nematóide. Como é que está o preço? Quanto vale 3 safras inteiras perdidas para o nematóide? Olha o tamanho do prejuízo. Quando o café já estava no preço ruim, já valia muito isso. Imagina agora que o preço está lá em cima, né? Por isso a gente tem que evitar, a gente tem que saber manejar. E hoje a gente vem trazendo muita informação até para tentar desmistificar algumas coisas. Ah, exígua, eu convivo com o nematóide, eu não preciso investir em manejo, eu vou colocar uma cultivar com resistência, eu não preciso mais manejar, porque eu já fiz o meu papel. Não é bem assim. Isso a gente vai trazer bastante informação para a gente entender bem essas situações. Bom, o Santino já falou alguns nomes dos nematóides importantes para o café, eu já comentei também, mas só para a gente ter todos aqui nomeados. Exígua ainda mais distribuído no Brasil, até porque o principal estado produtor, Minas, é onde ele predomina, então exígua, ainda pela disseminação dele, talvez seja o mais importante no Brasil. Incógnita, ocorrências mais pontuais, aqui em Minas, em São Paulo, no Paraná, mas sempre uma distribuição muito menor. E paranaenses, muito no Paraná, e já chegou aqui em Minas. E aqui na área que chegou em Minas, o produtor acorda que nematóide é problema e que ele tem que fazer manejo. Só quando ele vê o dano de paranaenses é que ele vai atrás para tentar fazer manejo. Em termos de agressividade, está na ordem do menos agressivo, exígua, incógnita intermediário e paranaenses o mais agressivo. E quando a gente vai para os pratilencos, Pratilencos coffee, Pratilencos jaene e o Pratilencos brachiurus também está lá no café, é o mesmo da soja, é o mesmo dos grãos, mas no café ele consegue só parasitar, ele não causa um dano acentuado. Quem causa mais dano daí sim, Pratilencos coffee, como o próprio nome diz, é o Pratilencos do café, e jaene acaba sendo até mais agressivo que o coffee. Era uma população de coffee mais agressiva que depois, por biologia molecular e uma série de outras técnicas, a gente conseguiu detectar que não era coffee, era uma outra espécie e foi descrita mais recentemente. Então também aqui coffee e jaene causando dano, brachiurus praticamente nenhum dano. Quando eles são importantes? Principalmente quando a gente tem fusarium. Vocês daqui a pouco vão ver o modo de parasitismo desses nematóides e vocês vão ver que principalmente pratilencos favorece muito o ataque de fusarium. Eu sei que na arábica talvez não é um problema muito sério, mas no conilon a gente tem muito problema com fusarium. E em áreas que tem pratilencos, mesmo que seja o brachiurus, não vai causar dano no café. Mas se ele abrir porta para o fusarium, a gente vai ter um dano acentuado, daí sim do fungo e não só do nematóide. Aqui só a foto dos nematóides, para quem nunca viu, né? Ali em cima a fêmea de meloidógeno e aqui um pratilencos. Como é que eles causam dano? Vamos entender bem, né? Eu acabei de falar do pratilencos, que ele abre porta de entrada. Como que ele faz isso? Né? Aqui nessa foto a gente vê que o pratilencos, todos os estágios dele entram na planta e ele vai caminhando entre as células, dentro das células, e nesse caminhamento ele é um migrador, ele não fica parado dentro do sistema radicular. Ele vai se alimentando, ele vai colocando os ovos, então os ovos
quase todos são colocados dentro da raiz. Não tem para que ele ficar no solo, ali na raiz ele encontra abrigo, ele encontra alimento, então ele vai ficando dentro da raiz. E nesse caminhamento ele vai levando fungos, bactérias, mesmo que sejam oportunistas, a gente vê aquele escurecimento, por isso que a gente fala pratilencos, nematóide das lesões radiculares, por conta desse caminhamento. Quando a gente pensa em grãos, é muito difícil desenvolver resistência para esse grupo, porque ele não para quieto. A planta não consegue estabelecer um mecanismo de resistência para conseguir combater esse nematóide, diferente de meloidógene, né? Meloidógene, a gente tem um ciclo um pouco diferente, é só aquele bichinho mais fininho ali que sai do ovo, que é a fase infestante, vai entrar na raiz. Dentro da raiz ele vai estabelecer um tecido nutridor. Deixa eu ficar mais perto aqui para mostrar. Essa é a fêmea de meloidógene. Ela vai ficando gordinha porque ela é sedentária. Ela entra ali na raiz, ela estabelece esse tecido nutridor, que é um conjunto de algumas células que o nematóide modifica para a sua alimentação, e a fêmea vai só engordando e obtendo o seu alimento para fazer a postura dos ovos. Então aqui a gente tem um processo de melhoramento genético mais fácil, porque a resistência é mais simples, porque o Santino explicou depois na pergunta, que se a planta matar aquele tecido nutridor, ela impede que o nematóide complete o desenvolvimento e, portanto, ele não coloca mais ovos. A gente tem a redução populacional. Mas a que custo? Isso é um custo energético para a planta, né? Ele já entrou na planta, ele estabeleceu o tecido nutridor, ele fez a planta gastar energia, ele causou um dano, também abriu porta de entrada para fungos de solo, e daí ainda a planta vai gastar mais energia matando esse tecido. Então, novamente, a mensagem que o Santino deixou é válida. Mesmo uma cultivar com resistência, nós temos que proteger essa raiz. Quanto menos nematóide tiver lá dentro, melhor. Não adianta nada arrancar uma linha de um mundo novo, de um catuaí que está lotado de nematóide e vir, vou colocar o IPR-100, eu vou colocar o IAC-125, eu vou colocar um material resistente, mas naquela mesma linha onde estava cheio de nematóide, o que vai acontecer? Imagina aquela muda frágil ali, chegando numa área que vai ter 10 mil, 20 mil nematóides entrando naquela raiz, fazendo modificação celular e a planta matando um monte de tecido. Não vai para frente, por isso que o produtor fala, muitas vezes planta que resiste muito a nematóide também resiste à produtividade. Sim, ela está gastando energia e muitas vezes a gente vê um dano, a gente vê muito em IPR-100 essa situação. Áreas muito infestadas a gente vem com o IPR-100 e ele fica segurando ali o desenvolvimento 1, 2 anos depois que ele dá aquele arranque, porque ele está brigando com o nematóide para reduzir a população. Isso tudo tem um custo energético. Então, proteger raiz é a melhor coisa que a gente pode fazer. E daqui a pouco a gente vai ver o que pode proteger raiz. Por exemplo, bacilos. Nós já vamos chegar lá. Sintomas, né? Como é que eu reconheço no campo? Incógnita igual ao sintoma de paranaenses? É muito parecido. Aqui no meio eu tenho incógnita, vocês veem uma distribuição, uma destruição grande do sistema radicular, o Santino já mostrou algumas fotos. Exíguo é o único nematóide de galhas que causa galha propriamente dita no café, bem característica, aquelas galhas bem redondinhas. Incógnita, a gente até vê algumas galhas aqui, nas pontinhas das raízes mais novas, mas depois isso vai coalescendo tudo e vai destruindo tudo, chegando até aquele ponto de descorticamento, que é muito característico de paranaenses. Olha o paranaense como destrói a raiz, por isso que ele é o mais agressivo. Não sobra comida, não sobra raiz. A gente até comentou no almoço, né? Ele acha que é o menos evoluído dos nematóides, porque ele mata a sua alimentação, ele mata a raiz de onde ele tira o seu alimento. E olha no campo a situação que pode chegar uma raiz de café com o paranaense. Isso é lá no Paraná, região de São Jorge do Patrocínio, uma planta completamente destruída pela presença de paranaenses. E aqui o dano de pratilencos. Todos eles, quando causam um dano, é esse tipo de sintoma, escurecimento da raiz. A gente não vai ver aqueles engrossamentos,
não vai ver descorticamento, mas a gente vê essas lesões radiculares que são muito características de pratinúricos. Então, olha como a gente começa a entender aquela escala de agressividade que eu comentei lá no começo. Santino já falou desse slide, mas só para a gente reforçar, sim, exígua tira a produtividade. Vocês vão ver algumas fotos de lavouras aparentemente muito produtivas, mas que se a gente fizesse manejo, talvez estariam produzindo mais. Ah, eu estou produzindo 40 sacas, 60 sacas, 70 sacas de média. E mesmo assim eu tenho nematóide, estou bem. E se eu fizer um manejo? Será que eu não consigo chegar a 80, 90, 100? É isso que a gente vai tentar chegar no dia de hoje. Olha aqui o que eu acabei de falar, né? Aqui é a região de Monte Carmelo, a gente fez uma rodada no ano passado nessa região. Esse ano eu já rodei bastante área em Minas Gerais. E a situação que a gente vê com exígua sempre é essa. Plantas bastante produtivas, com folhas, plantas normais. Quando eu cheguei aqui em Minas, eu tinha muita experiência de paranaenses lá no Paraná, e eu chegava nas áreas, o produtor falava, não, tem muito nematóide. Eu olhava para essas plantas e eu falava, não tem. Porque senão não tinha folha, não tinha fruto. Não, tem. Daí quando a gente começava a cavucar ali o solo, a gente começava a ver algumas raízes, vai ficar ruim de ver com o LED, mas aqui a gente vê já algumas galhas bem superficiais ali já. Bastava afastar aquela cobertura que tinha ali. E quando a gente coletava mais raízes, era essa situação. Muitas galhas e a planta completamente cheia de frutos. Para mim isso era novidade. E daqui a pouco vocês vão entender o que eu estou falando quando eu mostrar paranaenses. Então isso dá a falsa impressão para o produtor que o exígua não causa problema. Ele está produzindo bem, tem algumas cultivares que são tolerantes, produz um monte de frutos, frutos graúdos, as folhas estão todas lá. Então não preciso me preocupar com a exígua, eu só vou me preocupar o dia que tiver paranaenses. No meu município ninguém tem paranaenses, então eu posso dormir tranquilo com nematóide. Mas não é bem assim, né? Quando a gente faz manejo aqui, a gente tem retorno e produtividade. E o paranaenses, né? O Santino já mostrou esse trabalho aqui, que o nível de dano dele é 0,00625 nematóides por centímetro cúbico de solo. Ou seja, apareceu um único meloidógeno paranaenses na amostra. Pode correr fazer manejo que você já está no nível de dano. Você não tem nem comparação. E aqui a gente fez um trabalho em caso de vegetação, em casos bem grandes, tentando verificar, né, quanto ele tira de produtividade. Mas com 21 meses depois da inoculação, a gente teve que avaliar tudo. Então, acabou morrendo tudo. A primeira planta lá não tem nematóide, a primeira tinha 125 nematóides, mais ou menos, e a última tinha quase 1,5 milhão. Tem diferença? Não, todo mundo morreu igual. Todas as plantas ficaram super depauperadas. Por que aquilo não morreu mais? Eu coloquei uma quantidade tão grande de nematóide que um monte morreu, não tinha comida para todo mundo. Então estabelece meio que um padrão ali. Quem consegue parasitar é mais ou menos a mesma quantidade de nematóides. Aquilo que o Santino acabou de falar. Ali, se eu fosse avaliar, quase não tinha raiz, fator de reprodução ia estar lá embaixo. Eu podia dizer que aquilo lá é resistente, quando na verdade só teve uma destruição muito grande da raiz. Eu coloquei muito nematóide no início e quando eu vou fazer a avaliação lá no fim tem muito menos e eu divido por 1 milhão para dar um fator de reprodução baixinho. Então complemento o que o Santino acabou de falar. E mesmo no enxertado, né? Ali em cima tenho as duas curvas, o azul para o enxertado e o vermelho ou rosa para o pé franco, aqui mundo novo enxertado sobre o aquatã. A simples presença do nematóide na primeira densidade que a gente testou já derruba o porte da planta, o desenvolvimento da planta, independente se eu tenho o porta-enxerto ou não, aqui falando em aquatã. Claro que sente menos, mas mesmo assim ainda sente, então mais uma vez tem que fazer manejo em cima dessa resistência. E olha as raízes como é que estavam, né? Lá em cima
mundo novo, e aqui eu tenho as raízes do Apuatã. Olha como ele tem mais raiz ali, sem nematóide, a do meio com a menor densidade e aqui com a maior densidade. Então ele consegue resistir, mas mesmo assim a gente vê que tem um dano. É isso que a gente tem que evitar no campo. A cultivar com resistência é uma ferramenta enorme, gigantesca, que a gente tem para fazer manejo de nematóide, mas ela sente o dano, então a gente tem que fazer manejo complementar. E quando a gente vai para Paranaenses, aquela história toda lá de que convive, né? Olha no campo. Era essa a situação que eu tinha lá. Essa é uma área de um produtor que a gente atende no Paraná, agora já renovou tudo e realmente não teve mais o que fazer. A gente começa a ver a tal da reboleira, né? No exílio é difícil ver aquele dano em reboleira, mas no Paranaense a gente começa a ver uma mancha grande de plantas perdendo folhas, com aquele envaretamento que a gente chama, a planta vai ficando só as varetinhas. Perde todas as folhas e não produz basicamente nada. Aquilo era a situação que a gente tinha. E aqui é Monte Carmelo, a região ali de Monte Carmelo, que a gente visitou ano passado, um talhão que o produtor comprou mudas e elas vieram infectadas com paranaenses lá atrás. Olha lá, tá vendo que está bonito? Lá atrás ele tem exígua, mas aqui ele implementou o paranaenses junto com a muda. Olha que beleza que ficou. Aí o que vai fazer aqui, né? Tentou fazer uma poda, a planta não recupera, essa é outra informação. Plantas com meloidógene, principalmente paranaenses, você faz uma poda, principalmente aquelas mais drásticas, ela não tem força para recuperar. Porque o nematóide, conforme as raízes vão sendo emitidas, ele já parasita e já mata, e a planta não consegue mais se desenvolver. E aqui, ó, a área irrigada, tudo muito bem manejado. Mas inseriu paranaenses na lavoura com muda, então muito cuidado com as mudas, sempre mudas certificadas de qualidade, evitando levar nematóide. E olha as raízes, né, naquela área lá de Monte Carmelo, como é que estava. Isso é super característico de paranaenses, e essa é a nossa realidade lá no Paraná. Lavouras infestadas com paranaenses, olha o descorticamento, super característico dessa espécie de nematóide. Vai ficando, conforme você passa a mão assim na raiz, ela solta tudo, parece uma cortiça, acaba com todo o córtex radicular, e olha lá, né? Acabou a raiz. Como é que uma planta dessa, adianta jogar nematicida ali, adianta fazer manejo? Não, o manejo é erradicar o talhão, fazer redução populacional e vir necessariamente com cultivar com resistência, aliado a um bom nematicida para a gente realmente acabar com esse problema, né? Acabar ou pelo menos mitigar, deixar a lavoura produzir por um tempo maior. Vamos falar do manejo, né? Acho que eu assustei bastante vocês, eu sempre gosto de trazer essas fotos, porque a gente não pode bobear com paranaenses. Enquanto está falando de exígua, estamos convivendo com ele, mas chegou paranaenses, então a primeira forma de manejo é a prevenção. A melhor estratégia de manejo é não ter nematóide. Uma vez que eu tenho, mesmo que seja exígua, eu vou perder produção. Em média 10%, né, Norma, que você comentou com a gente. 10% a gente não vê nenhum tipo de dano visual na lavoura, mas está levando embora 10%. Quanto está o preço do café? 10% significa quanto? Agora, quando a gente vai lá para paranaenses, é 60%, 80% ou até 100% de perda. Então, nós temos sim que evitar ao máximo que o nematóide chegue na nossa lavoura. Infelizmente, pela distribuição que a gente viu de nematóides, né, lá no início, quase que não tem mais lavoura quando a gente não tem nematóide. E para fazer esse manejo, sempre manejo integrado. O Santino comentou bastante da resistência genética, eu também vou complementar mais algumas coisas. Uso de plantas de cobertura, adubação verde, eu não vou comentar tanto, mas só para a gente entender. Se eu tenho uma lavoura implantada, que ela já está infestada, colocar uma planta de, por exemplo, uma crotalária, que é bem resistente aos nematóides, colocá-la na entrelinha, não vai ajudar a reduzir a população que já está no café. O nematóide precisa de alimento, ele não vai sair do café, que é a churrascaria para ele,
E ele vai lá do lado entender o que está acontecendo ali, que tem uma raiz diferente. A raiz da crotalária não é atrativa para a amiloidose, não é atrativa para nenhum nematóide. Então ele não vai sair daquele ponto e ir para a entrelinha. Claro que isso vai favorecer a lavoura, vai trazer matéria orgânica, vai melhorar solo, mas pensando em manejo de nematóide, usando planta de cobertura ou adubação verde, tem que ser naquele momento da renovação, onde eu arranco o talhão, eu venho com aquela planta em área total para baixar a população e daí sim eu venho com a minha cultivar resistente na sequência. É ilusão achar que a crotalária na entrelinha vai reduzir o nematóide, não vai. Nematicida químico e nematicida biológico eu vou comentar também, mas sempre a gente pensar em integrar essas ferramentas. Mas a primeira coisa é diagnose. Muita gente, a gente vê que tem nematóide, não faz análise, não manda para um laboratório que tem um profissional à frente para saber como fazer essa identificação. Porque se eu tenho exíguo, eu vou por um caminho. Se eu tenho paranaenses, eu vou por um caminho completamente diferente. E é muito importante aquilo que o Santino falou. A gente não vai plantar um monte de hectares sem saber qual é o nematóide que está lá, que tipo de espécie que está lá, tem mistura, não tem, porque isso é determinante. Se eu colocar uma cultivar errada, eu ponho todo o meu manejo a perder, eu vou ficar gastando nematicida para tentar recuperar uma planta que vai só morrer ao invés de 3 anos, com 6 anos, com 8 anos, se a gente tiver, por exemplo, paranaenses. Então aqui para a gente fazer diagnose, nós não vamos lá onde a planta está morta, né? Aquela planta, aquela raiz que eu mostrei lá de paranaenses, completamente morta, o nematóide também já não está mais lá. A gente precisa de raízes vivas, raízes novas, que estão em atividade e, portanto, eu vou ter o nematóide para conseguir fazer a identificação. Aqui, só para a gente entender, né, alguns pontos aqui, por exemplo, o ponto 4, se eu fosse olhar, zerou a raiz. E é um ponto que está com a planta morta. E se eu for lá no ponto 11, olha quanto nematóide tinha, mais de 1.500 nematóides por grama de raiz. Então vai na planta que está bonita, não vai na planta morta. E fazer coleta de nematóide é difícil, né, Santino? Muitas vezes a gente entra no talhão, na primeira planta, o produtor fala que tem nematóide, a gente procura e não acha a raiz com sintoma. Às vezes tem que coletar em 5, 6, 7, 10 plantas diferentes para a gente achar onde está o sintoma, e daí a gente não vai trabalhar com nível de dano, a gente está fazendo diagnose, a gente tem que realmente procurar o nematóide dentro do talhão. Aqui é um videozinho do Santino fazendo coleta, só para a gente entender o tanto de raiz que tem que vir também, né? O vídeo está meio lento. Tem gente que manda um fiapinho de raiz e acha que a gente faz milagre e consegue achar o nematóide lá. Não, tem que vir uma quantidade boa de raiz, põe no saquinho e joga um pouco de solo por cima para não ressecar essa raiz. A raiz tem que chegar viva, porque eu preciso do nematóide vivo. Basicamente, o que os laboratórios brasileiros fazem? A maioria ainda faz corte perineal, que é olhar a morfologia da fêmea, não é confiável. A pessoa que descreveu o paranaenses, que é o Dr. Rui Gomes Carneiro, ele falou para mim, eu olho a perineal de incógnito e paranaenses e eu não separo. Falei, bom, se ele que é o pai da criança não separa, quem somos nós para separar só pela morfologia? Então, o laboratório que faz só perineal não é mais confiável. Eletroforese é confiável, a gente olha na parte bioquímica das fêmeas, mas a fêmea precisa estar linda, branquinha, em oviposição, e nunca chega a amostra perfeita para a gente no laboratório. Agora a gente acabou de desenvolver uma outra técnica, que é a partir também da parte química das fêmeas, mas é por espectrometria de massas. Chama NemoSpec. Quem quiser entender um pouquinho depois, a gente pode conversar depois da palestra, que tem tido uma assertividade muito maior para identificação dessas fêmeas, dessa espécie de nematóide, independente se ela está ovipositando, se ela está mais velha, se ela está mais nova, a gente tem uma assertividade maior. E mesmo a molecular também, a gente não tem uma eficiência boa para fazer a identificação. Então está vendo como é difícil, né? Não é qualquer laboratório que faz identificação de meloidógeno no Brasil, e mesmo aqueles que fazem, verifica qual que é a metodologia, porque pode levar a uma identificação errada.
Bom, coletei a amostra, mandei para o laboratório, aí veio lá, tem paranaenses, tem exígua, a gente vai ver que são caminhos muito diferentes. A primeira coisa é, tem nematóide, vamos tentar trabalhar com cultivar com resistência. Tentar trabalhar se eu pensar em exígua. Para paranaenses é obrigatório. A gente não tem produtividade, não tem longevidade de lavoura se não vier com a resistência. Aqui só para a gente entender, né, eu já dei um spoiler lá atrás, toda cultivar de café, e isso serve para soja, para milho, para algodão, enfim, qualquer planta cultivada que a gente tenha, a resistência para a meloidose é sempre depois que ele infecta a planta, pós-infeccional. Então o nematóide tem que entrar, estabelecer aquele tecido de alimentação e a planta mata células para se defender. Ah, mas eu tenho pratilencos, como é que é? É a mesma coisa, ele entra, só que daí a planta vai tentando matar um monte de célula correndo atrás dele, né? Conforme ele vai andando, ela vai tornando tóxico o ambiente, ela vai matando mais células e com isso também a gente vai dando bastante dano. Então a gente tem que evitar que o nematóide entre, porque uma vez que ele entrou, tudo bem, a planta vai reduzir a população, a planta vai impedir que ele complete o ciclo. Mas ele causou todo um dano nessa raiz que a gente tem que evitar, porque esse dano vai tirar a produtividade. Então o que nós vamos fazer aqui nessa raiz? Daqui a pouco eu vou falar que a gente pode trazer um biofilme ali, uma camada protetora que vai proteger essa raiz contra a entrada do nematóide. Daqui a pouco a gente discute mais a respeito desses outros manejos. Vamos continuar aqui com a resistência. Aqui é isso que eu acabei de falar, né? Aqui a gente fez um trabalho com o Mundo Novo e com o IPR 106, quando eu ainda estava no IAPAR, uma orientada minha de doutorado, e a gente vê justamente isso, ó. No 106 o nematóide entra. Então não é aquela ideia de que eu tenho resistência e ninguém entra. Todo mundo que quiser entrar, entra. Só que lá dentro é que a planta vai combater o nematóide. Então olha quanto tecido que ela matou para se defender. O fator de reprodução ficou bem baixinho, lá 0,07 nesse ensaio. Mas a gente viu destruição de células. Então, áreas que a gente tem altas populações, vamos ver se o Walter vai me ajudar. Tem hora que ele para, né? Ele tem vida própria. Aí, passou até demais agora. Opa, tá só passando. Lavouras severamente infestadas, eu já falei lá atrás, a gente tem que baixar a população para vir com a planta com resistência. Senão essa muda vai sentir, vai ficar o desenvolvimento acarracado ali no início e não vai se desenvolver bem. Cultivares resistentes a paranaenses. Paranaenses a gente tem bastante experiência, mas como todo mundo desde o período da manhã está falando, são poucas opções. A gente tem o IPR 100 e 106, que são arábica, e o Apuatã e o Herculândia, que são canéfora. Problema, o produtor geralmente escolhe e compra a muda no dia que ele mandou fazer a análise. Já está tudo comprado, tudo negociado, aí que ele vai mandar fazer a análise. Aí ele vem, nossa professora, mas deu paranaenses, e agora o que eu faço? Eu estou com o mundo novo comprado, eu estou com 107 comprado, o que eu faço? Olha aqui, depois de um ano, o mundo novo, colocado numa lavoura que estava infestada. Então, não tem o que fazer, não tem um nematicida, por melhor que seja, que vai recuperar aquela planta com paranaenses. E olha aqui a resistência, né? A importância da resistência. Aqui é Mundo Novo, enxertado sobre o Apuatã, ali é Mundo Novo Pé Franco, lá em Londrina, uma área bem infestada com paranaenses, e aqui tinha controle biológico, tinha tanto micoriza quanto fungos nematófagos. Para controlar o nematóide, a gente vê que quando não tem resistência para paranaenses, não adianta colocar nematicida, que a gente não tem a recuperação. Aqui, depois de 6 anos, praticamente morreu as plantas com paranaenses sem resistência genética. Para exígua, né, o que a gente tem de informações? Como o Santinho falou, está vindo muita informação truncada, muita informação errada, que a gente não sabe se a metodologia de avaliação é que realmente estava errada ou se o nematóide
tem populações variantes ali no solo e que, portanto, estão dando um resultado diferente. Então, essa é uma informação que eu peguei, que está disponível aí nos grupos de WhatsApp. Salientei dois ali, né? O IPR-100 e o Acauã. O Santino já mostrou a situação que o IPR-100 não é resistente à exígua, ele só é resistente à incógnita e paranaenses, e muita gente dizendo, olha lá, resistente à exígua IPR-100. Esqueça, não tem resistência, pode acontecer e ter alguma população que não multiplica nesse material, mas via de regra que a gente tem visto sim, é IPR-100 suscetível à exígua. Aqui na nossa área, o Santino mostrou a foto agora, mas essa é uma foto com 18 meses depois da implantação, sem nematóide, que seria o ideal. O mesmo IPR-100 com paranaenses, olha como ele sente, a população estava alta. Aqui não teve manejo adicional, só resistência. Então tem que proteger isso. Para a incógnita, ele é um pouco mais tolerante. E olha para a exígua, ele sente bastante também, então tem que fazer manejo. E ele não tem a resistência como ele tem para paranaenses e para incógnita. Coisas que a gente tem visto no campo, né, nessa rodada, naquele material lá tinha o Acauã como resistente à exígua. Nessa planta aqui eu cavuquei um pouquinho, olha o tanto de galha. O produtor que eu visitei ali, na região de Alfenas, colocou um monte de cultivares diferentes, até as plaquinhas bonitinhas, o produtor muito caprichoso, tudo resistente. Eu falei, mas como é que está a raiz? Você já foi lá olhar para ver se realmente tem resistência? Porque tem algumas coisas que a gente está vendo que não é bem assim. Quando a gente começou a olhar, cultivar com ele arregalou o olho. Mais que a gente encontrou paraíso, várias cultivares com esse nível de galho ou até mais. Então não é bem assim. Agora o que a gente viu, por exemplo, a asa branca, que falaram que tem resistência à exígua, realmente a raiz limpa, e aqui o IAC 125RN também limpo. Estamos testando tudo isso com populações diferentes agora, de diferentes locais do Brasil, para confirmar se é uma diferença de populações, como o Santino já mostrou, né? População mais agressiva, mais virulenta, ou se simplesmente aqueles testes que foram feitos no passado usaram uma metodologia que já não é mais válida para a gente. Biológicos. O que a gente tem hoje? Né? Basicamente fungos e bactérias. Fungos basicamente Purpureocilium e Poconia. Esses dois fungos são quitinolíticos, ou seja, eles quebram quitina. Onde tem quitina no nematóide? Na casca do ovo. Então são fungos especializados no parasitismo de ovos. A gente já fez alguns trabalhos. Geralmente o fungo fica bom depois de 60 a 70 dias que a gente inoculou o nematóide, porque já deu a primeira geração, já deu até quase a segunda geração do nematóide, e a gente vai ter bastante ovo produzido, e é ali que aqueles fungos vão fazer um efeito interessante. Então, se eu quero fazer manejo com fungo, eu sugiro colocar depois. Faz primeiro o manejo químico ali, um bacilos pode vir antes, junto com o químico no plantio, ou naquele período que a gente vai fazer os tratos culturais, e o fungo vem depois, porque ele vai precisar do ovo, e o ovo vai ser produzido na sequência. Então, é uma medida complementar. Outro fungo que a gente tem, tricoderma. Tricoderma não é especialista em nematóide, ele é mais um fungicida do que o nematicida. Acaba parasitando um pouco de juvenis, mas ele acaba induzindo resistência, principalmente em grãos, no café, e isso ainda não está quantificado. Mas ele pode ter algum efeito nos grãos, principalmente sobre pratilencos. E bacilos, que é a bactéria, aí sim a gente tem uma proteção da raiz. Lembra que eu falei? Que bacilos protegia a raiz, porque forma o famoso biofilme, né? Aquela camada de células que vai proteger a raiz contra a entrada do nematóide. Lembra que eu falei que eu tenho que ter menos nematóide dentro da raiz? Então, o bacilos acaba fazendo isso, além de ter efeitos interessantes de enraizamento, vigor de plantas. Isso, quase todos os ensaios que a gente rodou esse ano, a gente tem visto plantas com muito mais raiz e um vigor melhor
quando a gente tem bacilos. Isso, vários bacilos têm feito isso, vários dos que estão no mercado. A grande facilidade do biológico é que é registrado por nematóide, né? Porque no café a gente tem poucos nematicidas registrados para o café. Então o biológico, se eu tenho meu endógeno, eu posso utilizar na lavoura tranquilamente. Químicos, aqui a gente tem tudo que tem no mercado, são poucas moléculas, poucos princípios ativos, alguns já mais antigos, outros novos, alguns que nem estão no mercado ainda. Para o café, o que a gente tem com registro, ou que vai sair o registro do café? Os grupos mais antigos, que eu acho que ninguém usa mais, né? Cabusafós, Tênic, Carbofurano, aqueles grupos que eram também quase que biocidas, matavam tudo que tinha lá, matava o café também muitas vezes. Doses um pouco mais elevadas, a gente via muito problema de fitotoxidez, a planta muitas vezes até quase que morria ali. A abamectina, vocês estão vendo que não tem um cafezinho ali do lado. Então aquela abamectina que vocês estão aplicando no café, não tem registro para controle do nematóide. A gente teria que ter uma dose 50 vezes maior do que aquilo que a gente aplica para ter um efeito como aquele da abamectina que é registrada para nematóide. Então, o que a gente está fazendo com a abamectina no café? Está uma medida paliativa ali, controla 15, 20% do nematóide, subdosagem. O que está acontecendo? Risco de resistência do nematóide à molécula. A gente só está piorando a situação. Inclusive, visitei alguns produtores que relataram para mim: nós não estamos vendo o efeito mais de abamectina como a gente via no passado. Será que já não é população do nematóide que começou a desenvolver uma menor sensibilidade porque eu estou continuamente aplicando subdosagem? Então, toma bastante cuidado, a abamectina não é registrada para nematóide. No mercado que a gente tem fluinsulfona, que é o Nimitis, nematicida muito bom para matar o nematóide, mas em dose um pouquinho mais elevada, tinha muito problema de fito, porque é um herbicida que acabou virando nematicida. Então, na dose que controla paranaenses, por exemplo, que é 1,5 litro por hectare, a gente via a planta segurando no início em função desse problema de fito. A fluoxaindolizina não está no mercado ainda, mas a gente tem trabalhado no café, então a gente acredita que a empresa vai registrar para o café, um nematicida que vai chegar na Corteva. Ele tem uma pegada um pouco diferente, que ele preserva a saúde do solo, que a Juliane vai falar na sequência, porque é importante a gente preservar essa saúde do solo. Mas eu vou deixar para ela, não vou falar muita coisa. Outro que a gente tem no mercado é o Flopiran, acho que vários já até utilizaram, né? Do que a gente tem hoje no mercado para controle de nematóide, na minha opinião, é o melhor. Ele realmente tem um bom efeito nematicida. Em algumas situações, alguns produtores relatam problema de fito também, principalmente quando a gente tem áreas uma umidade um pouco maior, áreas irrigadas. Se a planta absorver muito rápido a molécula do Flopiran, ela pode desenvolver um pouco de fito, dependendo da dose, dependendo da umidade. Se tiver tudo certo, a planta vai se desenvolver bem e vai ter um bom desempenho de produtividade e controle de nematóide. E o ciclobutrifluran, que é o último, vai chegar no mercado, talvez esse ano, né? A gente está esperando o registro, que é a molécula Thymidium, ainda bem que tem um apelido, né? Porque o nome técnico da molécula é bem complicadinho. Níveis muito parecidos de controle do nematóide, só que aparentemente a gente não vai ter esse problema, essa preocupação de que em algumas situações pode acontecer a fito. Aparentemente, com o Thymidium a gente não vai ter fito, mas o controle do nematóide vai ser muito semelhante ao que a gente tem já com o Flopiran. Alguns resultados, né? Esses são resultados mais antigos que a gente tem. Lembra que eu falei, né? Moléculas antigas controlavam muito o nematóide, 0,3 de fator de reprodução, 0,5, isso pensando em meloidóide paranaenses. Mas olha lá a fito que dava, né? A gente vê que todos os químicos antigos que a gente testou não traziam efeito nenhum de melhora, de vigor de planta. A planta sentia bastante,
Algumas moléculas mais novas aqui na época, a gente já tinha um vigor melhor. Aqui a gente ainda estava testando dose e tudo mais. Hoje a gente tem doses menores que não causam esse problema. E daqui para cá a gente tem os biológicos. Biológico nem sempre controla o nematóide no café. A gente está falando de uma planta perene, muitas vezes a gente tem multiplicação, mas sempre a gente vê vigor de planta, que acaba sendo um diferencial, algo bem interessante para o produtor. Então a gente sempre tem recomendado resistência genética, junto com o químico para dar aquele choque e reduzir a população, e o biológico para dar vigor, enraizamento e trazer outros benefícios para a planta. Meu tempo está quase acabando, mas eu também estou quase acabando. Aqui alguns trabalhos que a gente fez, controle de exígua, naquela condição de campo. Então aqui a gente tem algumas moléculas, alguns biológicos que a gente tem testado também. Aqui a população do nematóide, aqui é massa fresca de raiz. Então, às vezes a gente olha, por exemplo, o taimilho com bastante nematóide, né? Mas não controla o nematóide. Mas tinha mais raiz. Então, quando a gente vai ver efeito de nematicida também, não olhem só para aquele número que está lá. Olha como está a planta, olha como está a raiz, aumentou o vigor, aumentou a produtividade. Se tem mais raiz, vai ter mais comida para o nematóide. Então é natural que a gente também vai ter uma população absoluta maior. Mas quando a gente faz por nematóide por grama de raiz, isso cai. Então não fiquem ligados só àquele número de população de nematóides. E uma coisa interessante nesse mesmo ensaio, né, é ver como que os nematicidas se comportam trazendo melhoria para a planta. Aqui a gente tem uma testemunha que, em relação ao crescimento do 0 até 120 dias, aumentou de tamanho só 20%, enquanto que alguns biológicos, 45% de desenvolvimento, de aumento daquela plantinha que eu tinha lá no início, que foi inoculada e tratada. Então essas são outras características que a gente tem que observar quando a gente faz os trabalhos com nematóide, não é só olhar o número absoluto ali. E a importância de colocar o nematicida na cultivar com resistência. Aqui a gente testou o arara, que é suscetível para paranaenses, e o IPR 106, e aqui com bacilos velezenses, para a gente ver aquele efeito de vigor, de enraizamento. E aqui eu estou mostrando só o controle, a gente nem esperava ter esse efeito de controle, mas a gente observou com o biológico. No 106, ele tem resistência, mas quando eu pus o bacilo junto, reduziu em relação àquilo que não tinha tratamento, mais de 40% da população do nematóide. Então, além de ele já reduzir naturalmente, eu ainda tive um acréscimo de reduzir mais a população, porque eu protegi a raiz. Lembra que eu falei lá a importância de proteger essa raiz? E mesmo no arara, que é suscetível, a gente ainda teve mais de 10% de redução populacional, pensando em paranaenses, 130 dias depois da inoculação. Então, olha o período de controle também que essa bactéria trouxe, pensando em paranaenses, isso em condição controlada. Claro que no campo isso pode mudar, mas em condição controlada a gente consegue bons níveis de controle. E o que a gente tem visto no 106 é que todos os produtos que a gente testou, todos eles estão melhorando a planta, todos eles estão trazendo melhor desenvolvimento. A testemunha, que é o vermelho, está ficando para trás. Todo mundo está agregando. Então essa é a principal mensagem. Qual que é o melhor nematicida? Todos eles vão ajudar. Todo manejo que eu fizer vai ajudar. Aí, claro, vai depender do nível tecnológico, do que tem disponível, do bolso, né, o que cabe no bolso de cada produtor. Mas o importante é, eu tenho um nematóide, eu tenho que fazer manejo. Se eu não fizer, eu vou perder, e qualquer manejo que eu faça vai me ajudar a melhorar um pouquinho essa produtividade. Então, para a gente concluir, primeiro passo, coletar uma amostra de qualidade, mandar para o laboratório para saber quem é que está lá. Vocês viram que são caminhos bem diferentes se eu tenho exíguo ou se eu tenho paranaenses. Sempre fazer manejo integrado. A cultivar com resistência é excelente ferramenta, mas sozinha ela não resolve a minha situação. Se eu tenho uma população muito alta, fazer uma rotação antes de implantar o café de novo para baixar a população seria o ideal. Nós temos hoje controle químico e biológico muito mais eficientes, muito mais interessantes do que a gente tinha no passado.
e que devem fazer parte do nosso sistema produtivo. E a cultivar com resistência também tem a sua grande importância e ela é essencial para paranaenses. Para exílio a gente pode até pensar em abrir mão e trabalhar só com a tolerância, mas para paranaenses ela é essencial, a resistência genética. Deve ter passado os 2 minutinhos do meu tempo, peço desculpas. Está aqui os meus contatos, para quem quiser entrar em contato, para a gente conversar mais a respeito de manejo. A gente tem um monte mais de informações, mas o tempo, apesar de 50 minutos parecer muito, é curto, e tanto de informação que a gente tem. Eu agradeço o pessoal da comissão organizadora, o Mosca, por ter dado esse desafio para a gente de falar sobre o manejo de nematóides, um evento tão importante, e agradeço a presença de todos. Obrigado, Andressa. Pode ficar para você responder alguns questionamentos, né? A Andressa a gente se conhece há algumas décadas, não vou falar quanto, né? Melhor não. Melhor não. Ela é uma mulher do seu tempo e literalmente, sabe aquela história da mulher que está onde quer estar? É ela. Ela não se resume a ar-condicionado, ela vai a campo e isso merece reconhecimento, tá? É doutora, mas principalmente doutora pelo título e por notório saber, né? Essa mulher conhece a nematologia na prática, então merece todo. Desse jeito ficou vermelho. A Andressa pergunta, eu percebi que o painel você mostrou que não existe bala de prata, uma única ferramenta para trabalhar principalmente com culturas perenes, que é o caso do café. Né? Não existe. Se alguém chegar para você na sua lavoura e dizer tem a solução para o seu problema isolado, desconfia. É uma série de coisas que a gente vai fazer, é um manejo integrado. Eu abro agora a discussão porque o painel só é vivo se tiver discussão, né? Temos 3 minutos. Vamos lá? Vixe, Quem abriu o Vergão primeiro? Aqui, ó, o menino de amarelo aqui. De amarelo, então eu vou começar de amarelo. Seu último, capõe moça. De amarelo. Boa tarde, Andressa, tudo bem? Meu nome é Vinícius, já te vi às vezes no congresso, te admiro muito seu trabalho com biológico e com o Tilenx, né? Que já até te pedi ajuda. Sobre muito se fala em limiar de dano econômico, né? Sei que é alguma coisa difícil, só que o pessoal às vezes precisa de números, né? De quantidade de nematóide para eu entrar com o controle. A senhora conseguiria me falar qual que seria uma forma, né, mais simples, né, pensando em números, para passar para o produtor? Se a gente pensa em café, até a gente consegue chegar mais ou menos naquele número mágico que todo mundo quer. Só que, como eu falei, o nível de dano para paranaenses é 0,00625 nematóides por centímetro cúbico de solo. Ou seja, apareceu, você tem que fazer manejo. Exíguo Santino mostrou 6,2 por centímetro cúbico de solo. Depois você pode entrar em contato e passo esses números. Então a gente trabalha muito, assim como nos grãos, com presença e ausência. Primeira coisa, eu tenho um nematóide, qual que é, o que eu vou fazer de manejo? Eu tenho paranaenses, pode arrancar o cabelo, que vai dar muito mais trabalho. Eu tenho exígua, eu consigo conviver melhor, a gente tem ferramentas que vão me ajudar a ter uma longevidade maior. Mas, basicamente, é aquilo que a gente fala para grãos, presença e ausência. Infelizmente, não tem um número mágico. Boa tarde, obrigado pela aula. Eu conheço muito pouco do tema e fiquei assustado com o tal paranaense. Que bom, essa é a ideia. Esses paranaenses são perigosos. Mas o que eu gostaria, no caso do agricultor que foi lá e plantou a muda com o paranaenses e perdeu aquela lavoura, o que dá para fazer para tentar erradicar? É possível erradicar ele do solo contaminado? O que dá para fazer? Já planta outra coisa, faz outra coisa? Nada? Eu penso assim, para chegar numa situação que nunca mais eu vou ter que me preocupar com o nematóide, não sei, talvez 10 anos. Não pode plantar, cara, para plantar café Para de novo. voltar a plantar, certo. Ele vai erradicar aquele talhão, ele vai ter que fazer manejo. Se ele conseguir colocar, por exemplo, uma crotalária, espectáculos, por exemplo, que é bem resistente ao nematóide, já vai dar uma boa baixada na população. Só que talvez não seja o suficiente porque o nível de dano é muito pequeno para paranaenses.
Então, necessariamente, ele tem que fazer essa redução populacional, vir na sequência com uma muda de cultivar com resistência. Se ele conseguir um nematicida químico no plantio, pode vir, o Norbert comentou que ele faz o tratamento da muda com bacilos, essa muda já vai protegida para o campo e ele põe o químico na linha de plantio. Excelente! Quanto mais ferramentas a gente adotar, mais a gente vai conseguir conviver com o nematóide. Esse produtor lá do Paraná, ele colocou milho, ele não tinha como tirar completamente a renda dele na área de renovação. Mas ele veio com milho que não multiplica, o paranaenses, e veio com milho tratado com nematicida. Então ele baixou bem a população, isso pode acontecer com soja também. A soja não é que ela seja resistente a paranaenses, mas ela não multiplica tanto como o café, ela não vai sentir o dano. Então você vem com uma soja tratada com nematicida, baixa a população, mas isso tem que ser pelo menos um ano ali de área parada com outras culturas para baixar a população. Então, em área que tem paranaense, não dá para ser aquele imediatismo que eu vou arrancar e já pôr outra muda na sequência, que a chance de dar errado é muito grande. Para exíguo a gente pode até arriscar, mas paranaenses não dá. Depois tem mais um. Parabéns pela apresentação. Eu tenho uma pergunta, eu vi ali o Azidan e o Tiofanato, né? Vocês fizeram ali todos aqueles ativos vocês fizeram em café? Não, no café não. Aquele eu não testei para o café, aquele é para grãos. O que eu mostrei ali foi tudo que a gente tem de nematicida no mercado, para mostrar que nem todos a gente tem registro do café. Nem todos vão funcionar no café. Mas para grãos ele tem um efeito sim. Sim, perfeito. Arnaldo, peraí, eu vou transferir aqui uma pergunta para a doutora aqui, do seu Luiz aqui. Quem é que levantou a mão? A pergunta dele é a seguinte: se o nível de matéria orgânica no solo, o quanto que ela contribui para uma possível convivência, controle com o nematóide? Ajuda muito. Matéria orgânica é excelente para a gente conseguir conviver melhor com o nematóide. Claro que pensando em exígua, isso vai ser muito mais evidente, mas se a gente tiver paranaenses, aí só a matéria orgânica não vai ajudar. Então é aquele conjunto de medidas, mais a matéria orgânica, a gente acaba aumentando a longevidade e melhora a produtividade. Então, a matéria orgânica, além de já liberar algumas substâncias, ácidos úmicos, ácidos fúngicos, que têm efeito nematicida, também vai ser favorável ali para fungos, bactérias, que vão exercer um controle biológico natural ali do nematóide. Pode ser a última pergunta aqui, aí a gente inicia a outra apresentação, ou você tem mais uma aí? Eu vou ficar mais um Pergunta simples, direta e rápida, mais uma aqui dentro do seu tempo. Então aqui. Doutora, eles falam que se plantar milho, depois que secar, tirar o milho, pegar a palhada em subsolo em profundidade, elimina bastante o nematóide. É verdade ou é mito? É fake. Na verdade, toda a matéria orgânica incorporada, ela vai ter algum efeito, mas não vai ser suficiente para reduzir a população, para eliminar o nematóide. Então não tem necessidade de fazer todo esse processo, o efeito vai ser quase ínfimo. Andressa, mais uma ali? Oi, Andressa. Parabéns pela palestra, é a Clídia da Alta Mogiana. Aproveitando que a gente está numa feira de irrigação, irrigação localizada, gotejo. A gente tem um acúmulo grande de raiz próximo ao vulgo, principalmente em períodos mais secos, que a planta vai desenvolver um sistema radicular mais localizado. Pensando em amostragem e também em aplicação de produtos, o que a gente poderia pensar em localizar alguns produtos via água, ou os biológicos, ou os químicos, e em relação à amostragem, se a gente poderia direcionar também, ou épocas, por essa questão do confinamento de raiz. A questão de nematicida, hoje, acho que todos eles que estão no mercado permitem essa aplicação na irrigação. Então, você, claro, vai fazer o parcelamento da dose para chegar à quantidade de princípio ativo,
mas é algo interessante, especialmente quando a gente tem alguns que não são sistêmicos, né? O Taimirium, por exemplo, o Flopiran, eles já são um pouco sistêmicos, então você pode, mesmo no sequeiro, aplicar localizado que ele vai se distribuir. Agora, quando você está no irrigado, mesmo que o nematicida que não seja sistêmico, você tem a chance maior dele se disseminar onde as raízes estão. E isso para bacilos é muito interessante também, ele precisa chegar na raiz, então quanto mais localizado, melhor. Pensando em amostragem, como a gente tem no sequeiro, depois da época das chuvas, para que começar a emitir as raízes, a gente vai lá e faz a coleta. Na área irrigada isso não vai acontecer porque vai ter um estímulo para a raiz antes desse período da chuva. Então sempre é interessante coletar a raiz quando ela está naquele período jovem, em desenvolvimento, em atividade, independente daí qual na sua região vai ser esse período. Mas sempre pensando raízes vivas, raízes novas e de preferência mostrando o sintoma do nematóide, seja galha ou seja aquele engrossamento mais desuniforme que a gente vê quando a paranoia se desenforma. Andressa, o debate está gostoso, né? Então eu vou abrir mais um questionamento. Professora, ali no caso do gotejamento, como a gente mantém praticamente o ano inteiro irrigando e aquilo ali fica úmido o tempo todo, a probabilidade de contaminação por nematóide seria maior nesse sistema de irrigação? Se a sua água, dependendo de onde você pega a água, você pode trazer o nematóide nessa água de irrigação. A gente visitou algumas lavouras, coleto do meu tanque lá embaixo, ou de uma lagoa, e a gente via essa água suja, barrenta depois de uma chuva, porque geralmente a área com declínio, o solo vai descendo, o nematóide vai ficar lá, ao contrário do que alguns dizem, a água não mata o nematóide. O nematóide é um ser aquático, então ele vai sobreviver naquela água, e a partir do momento que você faz a coleta para trazer para a sua irrigação, você pode sim inocular o nematóide. E quando você tem a água, estando calor, raiz em atividade, você tem um favorecimento do nematóide. O nematóide precisa de água. No período que tem veranico, ele paralisa a atividade, ele reduz essa atividade. Então, naturalmente, você tem uma redução populacional do nematóide quando tem seca. Agora, se você dá água para ele o ano todo e a raiz está em atividade, ele vai se desenvolver por muito mais ciclos do que numa lavoura de sequeira. Então, a situação pode ficar pior na área irrigada. Pessoal, qualquer outro questionamento a gente deixa para o final agora, que mostrar os três, né? Vamos lá, moça, agora é um presente para o casal, não é isso? O Santino achou que não ia ganhar brinde, mas porque a gente estava esperando os dois, porque é um casal que merece a nossa salva de palmas. Casal que anda junto, levando esse conhecimento todo.